Olá, boa tarde. O canoeiro Josias de Oliveira Alves, apontado como principal suspeito de ter jogado o próprio filho no Rio Negro, confessou à polícia que cometeu o crime. Com isso, o delegado responsável pelo caso agora deve pedir a prisão preventiva do suspeito. Já a mãe do bebê, que também está presa, deve ser liberada a qualquer momento. Estava em pé, né? E aí tu pegou a criança da mão dela e jogou, arremessou. Em um novo depoimento na Delegacia de Homicídios e Sequestros, Josias de Oliveira Alves, de 29 anos, assumiu formalmente o que ele já havia dito em uma conversa informal com o delegado que conduz as investigações, logo depois de ser preso. Foi ele, o pai, quem jogou o próprio filho no Rio Negro, em Manaus. Fato que compatibiliza a versão dele agora com o depoimento prestado pela Cleudes, de modo que o que ela falou anteriormente passa a ter uma aparência de verdade, passa a ter uma verossimilhança. Então, a gente está imputando a ele essa responsabilidade. Ele conta que estava atordoado por conta da briga que teve com a Cleudes. Tudo aconteceu no meio do Rio Negro. O pai e a mãe do bebê teriam iniciado uma discussão por causa do pagamento da pensão da criança. Até hoje, após o fato, há cerca de um mês, o corpo do menino, de apenas 4 meses de vida, desaparecido no rio, não foi encontrado. Pai, mãe e filho seguiam em uma pequena embarcação quando se desentenderam. A mãe do bebê, Cleudes Maria Batista, de 22 anos, também teria caído na água. A confissão do pai da criança veio após a mãe também ter sido presa na semana passada, mas agora ela pode ganhar a liberdade a qualquer momento. Que a prisão dela acaba se tornando desnecessária e eu tenho a condição de pedir a revogação da prisão dela, ou até mesmo o Ministério Público, salvo o melhor juízo, e acredito que a defesa também vai fazer. Mas é importante que se diga que a prisão dela foi essencial para o deslinde dessa causa, de maneira que não há outra versão a não ser essa que foi apresentada. Josias deve ter a prisão temporária convertida em preventiva. A confissão do pai do bebê pode ser a mais nova previsão do desfecho de um caso emblemático. Não haverá mais necessidade de parte da Polícia Civil na reconstituição dos fatos, salvo o melhor entendimento do titular da ação penal. Então, a gente vai relatar aí o caso nos próximos 10 dias e entregar à Justiça para que ele possa ser submetido ao processo penal. O caso ganhou grande repercussão em Manaus e revoltou a população. Um pai que faz um negócio desse, eu acredito que ele é um monstro. Porque a gente tem amor o filho dele, né? O funcionário desse porto chama a atenção para a profundidade do Rio Negro, o mais extenso rio de água negra do mundo e o segundo maior em volume de água, que virou o cenário de mais um crime contra a vida de uma criança indefesa. Nossos rios aqui ele tem uma profundidade imensa, na faixa de 150, 200 metros no meio do rio. Há muitos mistérios debaixo desse rio. E mais um caso envolvendo um bebê chocou os moradores da Vila Betânia, na zona sul de Manaus. A criança, com apenas 3 meses de vida, e a mãe foram encontradas mortas dentro da casa onde moravam. Fazia pouco tempo que Micaele Souza, de 20 anos, e a filha dela, um bebê de 3 meses de vida, moravam em um dos apartamentos desse prédio, no bairro da Betânia, na zona sul de Manaus. Na noite de terça-feira, vizinhos sentiram um mau cheiro que vinha do apartamento de Micaele. Foi aí que descobriram que mãe e filha estavam mortas. A dona do apartamento onde Micaele e a filha moravam não quis gravar entrevista, mas permitiu nossa entrada ao local. Segundo informações da população, a última vez que alguém teve contato com Micaele foi ainda no domingo. O pai da filha dela que conseguiu falar com ela por telefone. Para a polícia, a mãe se matou ainda no domingo, enforcada. A bebê ficou em cima da cama. A polícia acredita que a causa da morte tenha sido desnutrição. Afinal, foram 2 dias sem se alimentar. Vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas disseram que Micaele estava depressiva. No velório das duas, a família, muito abalada, não quis falar com os jornalistas. O governo do estado
prometeu avaliar este mês a possibilidade de garantir promoções e reajustes salariais para os policiais militares, além de outros servidores públicos. Reduzir a defasagem salarial é uma das principais reivindicações dos policiais militares que não poderiam exercer trabalhos extras. Mas, na prática, muitos praças complementam a renda fazendo os chamados bicos. Um trabalho muitas vezes arriscado. Vários já foram os casos de policiais militares vítimas da violência que eles deveriam estar preparados para combater. 2 de setembro de 2014, o sargento da Polícia Militar José Cláudio Marques da Silva, de 46 anos, é morto covardemente na zona centro-sul de Manaus. Caju, como era conhecido, fazia a segurança do ex-deputado estadual Chico Preto, quando foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. A bolsa levada pelos criminosos teria apenas documentos para a prestação de contas da campanha na última eleição ao governo do estado e um laptop. 8 meses depois, câmeras de segurança também registraram a morte do sargento da PM, Elci Lima da Silva, de 49 anos, que trabalhava como vigia nas horas de folga, na zona oeste da capital. À noite, ele teria iniciado uma perseguição a assaltantes denunciados por moradores deste bairro, onde ele também prestava serviços de segurança. Com um capacete no braço, é possível perceber que o policial militar teve dificuldade para descer da moto e, ao tentar sacar a arma para render os assaltantes, foi baleado. A vítima ainda teve a arma e a moto roubadas. O caso mais recente foi do sargento Afonso Camacho Dias, de 44 anos, ocorrido no mês passado, no estacionamento dessa agência bancária na zona sul da capital. O policial, que também trabalhava como segurança de uma empresa nas horas de folga, foi rendido logo depois de sacar R$60 mil. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ainda investiga se a morte do sargento pode ter desencadeado os 35 assassinatos por arma de fogo no fim de semana mais violento da capital, entre os dias 17 e 19 de julho. O Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas não gravou a entrevista, mas, por meio de nota, afirmou que este ano, até o momento, a Diretoria de Promoção Social atendeu familiares de 21 policiais militares que morreram no estado. Destes, apenas 4 estavam de serviço. Já em 2014, foram 41 policiais mortos e também apenas 4 estavam de serviço. Já no período de agosto de 2014 a agosto deste ano, foram registradas 3 mortes de policiais militares em atividade policial, todas no interior do estado. Ainda segundo o comando, não há distinção ou especificação do motivo da morte dos policiais que não estavam de serviço, mas que para todos os casos, os familiares dos policiais mortos recebem assistência fúnebre, religiosa, social e psicológica. O representante da Associação dos Praças do Amazonas vê questões pontuais no estado que podem levar policiais militares fora do quadro de oficiais a ter um segundo emprego para complementar a renda, apesar dos bicos serem proibidos na corporação. A Polícia Militar ela tem um problema estrutural de carreira e de salário. Nesse caminho, muitos policiais, a gente sabe, e isso não pode ser escondido nem pelo comando da polícia, ele acaba no seu horário de folga fazendo seu bico. E nós temos policiais que faz bico de limpar ar-condicionado, de garçom, de mecânico. O grande problema são os policiais que acabam fazendo bico de segurança. Ele também critica o preparo dos policiais que precisam saber se defender em serviço ou não diante da criminalidade. Quando o policial é pego de surpresa, ele não sabe reagir. Isso, na concepção da Associação de Praças, é uma grave falha de instrução que a Polícia Militar tem que corrigir. Ensinar o policial a reagir sob pressão.
Já o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa reforça que no Amazonas falta o cumprimento integral da Lei de Carreiras dos Praças e da Lei da Database para o reajuste anual dos salários da PM. E quando nós aprovamos no ano passado a Lei de Promoções, o principal intuito dela era justamente dar essa valorização e estimular o policial militar a trabalhar cada vez mais e junto com cada promoção que viesse também a capacitação para a gente fazer a polícia de cada vez mais profissional, com cada vez mais qualidade. Com a ascensão profissional vem também uma valorização e uma melhora na remuneração. O segundo emprego, embora proibido, sempre foi comum entre PMs, apesar dos riscos. Em relação à infração ao Código de Lei Militar, isso deve ser julgado pelo tribunal competente. Mas, de acordo com este advogado, existe um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que pode reconhecer o vínculo empregatício dos bicos, dependendo do caso. E, diante de uma fatalidade, a família pode tomar a decisão de recorrer à justiça. Se ele veio a óbito exercendo a atividade de segurança, a família tem que procurar a Justiça do Trabalho para reconhecer aquele vínculo e pedir as indenizações cabíveis, né? Quanto à Polícia Militar, a parte administrativa, acredito que a família tenha também que verificar como é que vai ficar a situação dele na Polícia Militar. Mais um posto para fazer o cadastro biométrico foi inaugurado hoje aqui em Manaus. No balneário do Sesc, na zona centro-oeste da cidade, o TRE espera cadastrar mais de 700 eleitores por dia. Tem gente como o seu Fernando, de 75 anos, que nem precisa mais votar, mas veio aqui cadastrar as digitais porque para ele eleição é algo sério. Enquanto eu estiver vivo, estou votando. O novo posto de cadastramento biométrico do Tribunal Regional Eleitoral fica no balneário do Sesc, no Campos Elíseos, zona centro-oeste. Na inauguração de hoje, a desembargadora Socorro Guedes, presidente do TRE, disse que espera que o novo posto atenda por dia mais de 700 pessoas. Nós teremos um atendimento diário de 750 pessoas, portanto, com a abertura desse posto e dos dois outros que abriremos ainda em outubro, que é o do CMA e da CEMED, nós teremos um atendimento diário de 8.000 pessoas por dia. O TRE já tem 8 postos de cadastramento na cidade. Na Arena da Amazônia, Shopping da Zona Norte, Shopping na Zona Leste, no Clube do Trabalhador, no Tribunal de Justiça, na FIEAM, na sede do próprio TRE e agora no balneário do Sesc. O TRE ainda vai aumentar o número de postos pela cidade e também no interior. Mas é importante frisar que a biometria não é opcional. Ela passou a ser obrigatória a partir de 3 de setembro a 26 de fevereiro de 2016. Todo eleitor da cidade de Manaus precisa fazer sua biometria sob pena de ter seu título cancelado. O Amazonas tem mais de 1.200.000 eleitores. Até o momento, apenas 329 mil fizeram o cadastramento biométrico. O Tribunal Regional Eleitoral pretende concluir em janeiro a campanha de cadastramento. O governo do estado lançou nesta quarta-feira a campanha Pronaf em Dia. O objetivo é facilitar a regularização das dívidas de produtores rurais do estado que possuem financiamento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar do governo federal. Por meio da campanha, o produtor poderá regularizar os financiamentos do Pronaf no Banco da Amazônia de forma facilitada. 10% de entrada e o restante da dívida poderá ser parcelado em até 10 anos sem o acréscimo de multa. O secretário de Produção Rural destaca a importância da regularização das dívidas para poder ter acesso ao Plano Safra do governo do estado. É importante se ressaltar que o banco não está presente em todos os municípios, mas vamos citar, por exemplo, o caso de Manaus. Nós temos aqui, e dá para atender, os municípios de Figueiredo, de Iranduba, de Rio Preto da Eva, do Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaquiri, Altazes. Então é importante que esse produtor, se puder, se desloque até Manaus. Caso ele não possa, que ele procure a agência local do IDAM no seu município e possa
restabelecer essa relação com o banco, renegociar sua dívida, dar essa entrada e com isso se tornar adimplente. Dos 38 mil produtores cadastrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, 23 mil estão com os financiamentos atrasados. A cheia dos rios e a seca no estado estão entre os principais fatores que contribuíram para o aumento da dívida dos produtores rurais. Precisamos trazer tranquilidade no campo. O crédito, ele pode, mas ele é apenas um insumo da atividade do agricultor. Precisa de assistência técnica, precisa de outras condicionantes para que o crédito ele possa ser efetivo. O município de Anamã, no Baixo Solimões, deixou hoje a lista das cidades que decretaram estado de calamidade pública por causa da cheia dos rios. Anamã, que teve quase 9 mil pessoas afetadas pela enchente este ano, foi o segundo município a decretar calamidade no Amazonas. O primeiro, Boca do Acre, no Purus, também já voltou à normalidade. Outro município, Lábrea, no Purus, deixou a situação de emergência. As duas cidades passam a ser beneficiadas pela Operação Vazante da Defesa Civil do Estado, que está enviando para o interior kits de limpeza e higiene para ajudar na recuperação desses municípios. E agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior do estado. Os detalhes no mapa. Em Canutama, a previsão é de muitas nuvens. A mínima prevista é de 29 e a máxima pode chegar aos 40 graus. Em Maués, o tempo fica ensolarado. As temperaturas variam entre 24 e 38 graus. Em Manaus, a previsão para quinta-feira é de sol entre nuvens. E as temperaturas podem variar entre 26 e 37 graus. O processo que pede a cassação do governador José Melo voltou à pauta do Tribunal Regional Eleitoral na tarde de hoje. O voto do juiz Marco Antônio Pinto, que foi contra a cassação, empatou o julgamento iniciado no mês de julho. Mas um novo pedido de vistas adiou mais uma vez o julgamento, que deve ser retomado na próxima sessão do Pleno. Antes da sessão, cerca de 30 pessoas pró e contra o governador José Melo fizeram uma manifestação na frente da sede do TRE. O processo que pede a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira chegou ao pleno do tribunal com um parecer favorável do Ministério Público. O relator do processo, o juiz Afimar Cabo Verde, já havia votado a favor da cassação do diploma do governador. O julgamento havia sido adiado por causa de um pedido de vista do juiz Marco Antônio Pinto, que hoje proferiu o voto vista. Em seu voto, o magistrado afirma que não há provas que comprovem o uso da estrutura da Polícia Militar na propaganda eleitoral de José Melo. Não havendo prova robusta, inequívoca e inconteste, a presunção milita em favor da legitimidade do mandato obtida nas urnas. Portanto, eu divirjo do relator quanto à tipificação da conduta vedada prevista no inciso 3º, artigo 73 da Lei 9.034/97. Durante a sessão, o juiz Marco Antônio Pinto, em seu voto, levantou a questão de litispendência, que é quando há dois processos parecidos, com os mesmos réus e com a mesma finalidade. Nesse caso, daria respaldo para extinguir um dos dois processos. As ilegalidades são tantas, existem tantos processos, que a defesa fica dizendo que a ilegalidade desse processo também está num outro processo que está sob a administração da Justiça Eleitoral. É espelho e fumaça, na verdade, são questões absolutamente diferentes, que não têm nenhuma relação uma com a outra. Eu tenho certeza que o tribunal vai entender que não há litispendência e continuar o julgamento na sexta-feira. Essa é uma questão processual um tanto quanto complexa e, de fato, me parece que ficou definido que o processo que está com a doutora Marília Gurgel é mais jovem do que o processo que está sob a vista do doutor Marco Antônio. Se isso é assim, de fato não cabe litispendência. Depois disso, a juíza Marília Gurgel pediu vistas do processo, que deve retornar à pauta do tribunal na próxima sessão, marcada já para a próxima sexta-feira.
Representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, das Defensorias Públicas da União e do Estado, da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, além dos PROCONs Amazonas e Manaus, assinaram na tarde de hoje uma ação civil pública exigindo a suspensão da cobrança do sistema de bandeiras tarifárias de energia a todos os consumidores do Amazonas, incluindo 52 municípios que ainda não estão interligados ao Sistema Interligado Nacional de Energia e que desde o mês passado estão pagando mais caro pela conta de luz e ainda retroativo a maio. Na ação encaminhada à Justiça, a Amazonas Distribuidora de Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica estão sendo processadas por práticas abusivas que afrontam o Código de Defesa do Consumidor. A ação ainda pede a restituição em dobro dos valores pagos pelos consumidores amazonenses e o pagamento de indenização não inferior a 24 milhões de reais por dano moral coletivo. Um projeto piloto da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica foi instalado em uma empresa do Polo Industrial de Manaus. A ideia é aumentar a sustentabilidade das empresas utilizando recursos naturais na geração de energia e abastecimento de água. O projeto intitulado Fábrica Verde é experimental e foi instalado nesta empresa do Polo Industrial de Manaus. Desenvolvido pela Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, FUCAP, a ideia é ampliar as atividades de maneira sustentável nas indústrias. Aqui, a proposta é utilizar energia solar em parte da produção, reaproveitar a água da chuva e também tratar o esgoto. É um retorno significativamente, porque esse projeto é implementado apenas 10% na fábrica, sendo que a proporção que nós queremos é bem maior, atingir é bem maior, implementar em toda a fábrica. É um sistema, no caso, para que usa o tratamento de água de esgoto, é um sistema que tem um sistema de fotovoltaico que utiliza a luz do sol para transformar energia para usar dentro da fábrica e um sistema que coleta água de chuva para tratamento, para lavagem e limpeza de materiais dentro da fábrica. A implantação do sistema custou mais de R$1 milhão. A primeira etapa garante o tratamento de todo o esgoto produzido na fábrica. Os resíduos dos sanitários e da cozinha que vem da fábrica, ele é coletado e ele passa por esses três processos, sistema que tem três processos. O processo primário é por bactérias anaeróbicas, o processo secundário por bactérias aeróbicas e o terciário é trabalhado com luz ultravioleta para neutralizar as bactérias. E em seguida a gente coleta essa água, né, e distribui para o sistema de irrigação de jardim. Outra parte do sistema garante economia de água por meio do reaproveitamento da água da chuva. Esse sistema é o sistema que utiliza a água da chuva, né? A gente fez um trabalho para coletar 10% do telhado, né? Essa água é coletada, filtrada, né, passa por um processo de armazenamento e nesse processo faz um trabalho de cloração e em seguida é distribuída para a fábrica para uso de limpezas externas, né, uso de lavagem de ar-condicionado, lavagem de piso. Para captar a energia solar, a fábrica instalou uma microusina fotovoltaica que permite a geração de até 9 kW de potência, capaz de manter parte da empresa funcionando por até 8 horas. Esse aqui é um sistema de microusina, são 36 painéis que nós coletamos, que coleta a energia do sol e armazena em baterias. São 36 baterias, né, que tem capacidade para segurar 8 horas da fábrica, de 10% da iluminação que a gente tem dentro da fábrica.